cardeal Newman, havia santos mais próximos de Nosso Senhor que os apóstolos e os mártires. Durante muito tempo eles foram objeto de menos atenção. Depois, à medida que se levantavam tempos relativamente calmos, se levantava na igreja esses astros luminosos, mais importantes e mais augustos que todos o que lhes havia precedido. Eles se levantavam tarde justamente, pois trabalhavam com um esplendor particular. São José é o exemplo mais admirável. Quando a sua devoção de fato começou, os homens se admiraram que não tinham essa devoção antes. Então o cardeal Newman está falando para a gente que a devoção de São José é algo moderno na igreja. Ela começou de fato a partir de Santa Teresa, então século XVI. Como ele está falando aqui, quando ela começou, muitos católicos ficaram espantados que não se tinha essa devoção antes. Então, a doutrina de que São José foi superior em graça e em beatitude que qualquer outro santo é cada vez mais recebida na igreja e se torna cada vez mais certa. Só para citar alguns exemplos que vão defender isso, a gente tem Gerson, São Bernardino de Sena, Santa Teresa, Santo Afonso, São Francisco de Sales, etc. Sem falar que depois da encíclica que o Papa Leão XIII publicou, cresceu muito essa teologia de São José. O que eu pretendo aqui mostrar para vocês hoje é um pouquinho os princípios dessa teologia de São José. Como a dignidade da Mãe de Deus é a maior possível, então a dignidade de Nossa Senhora como Mãe de Deus é a maior possível, e porque São José foi unido a ela pelo laço conjugal, é certo que ele foi o que mais se aproximou dessa dignidade. Então, ele participou dessa iminente dignidade. A gente vai desenvolver todo esse silogismo, esse argumento. Mas a conclusão que a gente pretende chegar aqui é que de todos os santos, São José se faz o mais elevado depois de Jesus e de Nossa Senhora, evidentemente. Sua missão para com a Santa Família o vai fazer patrono da igreja também. Então, depois dessa pequena introdução, a gente pode abordar o primeiro ponto aqui que eu quero falar para vocês, que é a missão de São José. É a missão de São José que vai fundar toda a devoção que nós temos a ele. Então, a gente diz que uma missão divina, excepcional, requer uma santidade proporcional também. Por quê? Porque quem dá o fim, dá os meios. Se Deus dá um fim, Ele vai dar meio para a gente. Se Deus nos pede alguma coisa, Ele dá meio para isso. Então, assim como a plenitude de graça de Nossa Senhora, ou seja, a Imaculada Conceição, que a gente vai celebrar dia 8, elas derivam da maternidade divina de Nossa Senhora. É a maternidade divina de Nossa Senhora que vai fundar todos os privilégios dela. A santidade de Maria e dos apóstolos repousam também na missão que eles receberam. Então, a missão que cada santo recebeu pede uma santidade proporcional. E a gente vai ver aqui qual foi a missão que São José recebeu. Ela vai pedir uma santidade proporcional a essa missão que Deus deu a São José. Então, por que isso? Justamente porque não é possível ter alguma desordem naqueles que são imediatamente escolhidos por Deus.
para participarem diretamente da redenção. Pois a gente diz, e o livro da sabedoria está para provar, que Deus opera tudo com medida, peso e proporção. Então, se Deus dá um fim, Ele vai dar os meios para a gente. É assim que desde o primeiro instante da criação da humanidade de Jesus, Ele recebeu a plenitude absoluta da graça. E mesmo por Nossa Senhora, como eu disse, da maternidade divina. E mesmo acontece com São João Batista, ele foi santificado no ventre de Santa Isabel porque ele tinha uma missão especial. O mesmo acontece com os apóstolos, eles receberam o Pentecostes porque eles tinham uma missão especial. Isso tudo não é da ordem da necessidade, mas é da ordem da conveniência. É conveniente que seja assim. Por quê? Porque Deus opera tudo com medida, peso e proporção. Então, a partir de tudo isso, fica a pergunta. Resta-nos saber se a missão de São José foi superior a todos esses santos que eu citei. São João Batista, dos apóstolos, de todos os santos. Se a missão de São José é superior a elas, a gente pode concluir que ele também é superior. Se não, a gente conclui que ele não é superior. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que essa vocação de São José era uma vocação superior a qualquer outra. Então, vamos entrar propriamente agora na missão que São José recebeu. Nosso Senhor diz que o maior homem nascido de mulher é São João Batista. Mas logo em seguida ele acrescenta que o menor no reino dos céus é maior que ele. Então isso aqui é São Mateus, capítulo 11, versículo 11. Ora, Santo Tomás vai comentar essa passagem. Santo Tomás vai comentar que ele é o maior, está falando de São João Batista, está comentando essa passagem. O precursor por excelência, mas do Antigo Testamento. São João Batista é considerado do Antigo Testamento. E Santo Tomás comenta que assim como Abraão é o maior em relação à questão da aprovação da fé, Moisés é o maior com relação a ser profeta, São João Batista vai ser o maior pela missão que ele recebeu. Mas ainda está falando do Antigo Testamento, e é por isso que Nosso Senhor acrescenta que o menor no reino dos céus é maior que ele. É claro que uma pessoa do Antigo Testamento pode ter uma caridade maior que uma pessoa do Novo Testamento, que nós. Mas, aqui, exatamente nessa passagem, o que é claro é que o estado da igreja, o estado do Novo Testamento, o estado que nós vivemos, é mais perfeito que o Antigo Testamento. Isso é um comentário de Santo Tomás, tá? E quem é o menor na igreja? São palavras misteriosas, que foram diferentemente interpretadas. Elas nos fazem pensar em São Lucas capítulo 9, versículo 48. Aquele entre vós que é o menor é o maior, diz Nosso Senhor, o que tem maior caridade. E quem na igreja foi o mais humilde? Justamente foi aquele que não foi apóstolo, aquele que não foi evangelista, mas que conheceu o menino Jesus e Nosso Senhor, propriamente dito, melhor que todo mundo, que é São José. A missão de São João Batista e dos apóstolos era da ordem da graça, mas existe uma ordem que é mais perfeita que a da graça. E só 2 pessoas chegaram a conviver nessa ordem. A primeira foi Nossa Senhora e a segunda São José. E de que ordem que eu estou falando, que é superior à ordem da graça?
é a ordem que a gente chama hipostática. É a ordem que lida com a natureza humana de Jesus e com a divindade de Jesus. As pessoas que participaram dessa ordem são superiores. É a união pessoal da humanidade de Jesus ao Verbo de Deus. A missão dos apóstolos e de São José parece se opor, pois uma é de anunciar o reino de Deus, é sair pregando para todo mundo, com ardor, com força, até a morte, se sacrificar, serem luz nas trevas. Nosso Senhor fala que vossa luz brilhe. Para os apóstolos isso. A outra, de São José, é de esconder, é de cobrir. Uma glorifica pela predicação, pela glória da predicação. O pregador, ele é exaltado. As pessoas vão falar, nossa, que belo sermão o senhor fez hoje. Enquanto que a outra, que é a missão de São José, é uma missão de humildade e silêncio, em que ninguém conhece. Será essa missão de humildade e silêncio superior a essa de glória e de pregação? Parece ser, conforme as palavras de Nosso Senhor. Outra coisa, a gente pode, tudo que eu falei se refere à missão de São José. E a gente tem essa missão, a gente pode dividi-las em partes. E uma das missões não foi só em relação a Jesus, mas também foi em relação a Nossa Senhora. A missão de São José em relação a Nossa Senhora era sobretudo de preservar, cuidar e guardar a honra da sua virgindade e dignidade de Maria, contraindo com ela um verdadeiro matrimônio. Tem uma frase que um famoso orador francês chamado Bossuet vai escrever dessa virgindade de Maria. É a virgindade de Maria que atraiu Jesus do céu. Se é sua pureza que a torna fecunda, não tememos em dizer que José tem essa parte nesse grande milagre, tem a sua parte nesse grande milagre. Pois essa pureza angélica é um bem de Maria e é também um depósito de São José. Ele foi o que mais se aproximou da Divina Mãe. José foi o que mais amou Maria, e não somente de um amor natural, como um casal ama um marido ama a esposa, mas o amor de São José e de Nossa Senhora, além de ser natural, era um amor sobrenatural. Ele a amava como aquela que era a mãe de Deus e mãe dele, de uma certa maneira. Se tratava não somente de um amor natural, mas de um amor teologal, sobrenatural, pois ele amava a Virgem em Deus, por Deus e pela glória que ela lhe dava. Foi uma união criada por Deus, mesmo que encantava os anjos e alegrava o Senhor, Ele mesmo. Então foi uma união que foi criada por Deus, essa união de Jesus, de José e Maria. Além de tudo, a gente pode falar de uma missão de São José ainda em Nosso Senhor, como aquele que foi pai de Jesus. O verbo de Deus, lhe foi confiado. Ele o viu crescer, ele o nutriu, ele o educou. Se diz que Jesus lhe era submisso. Todo homem, depois do casamento, é pai acidentalmente de alguém, enquanto que não foi assim com José. Por quê? Porque ele estava predestinado desde sempre a ser pai do menino Deus. E desde a sua infância ele recebia graças para isso. Ao mesmo tempo que ele foi predestinado a ser pai de Jesus, ele foi predestinado a ser guardião de Nossa Senhora. Logo, a sua missão foi uma missão recolhida, tácita,
quase imperceptível, desconhecida, e que devia somente ser iluminada alguns séculos mais tarde, como eu disse, a partir do século XVI. Foi uma missão única, muito elevada, guardar o Filho de Deus, Rei do mundo, e não só isso, mas guardar a virgindade e a santidade de Maria. Missão única, de participar do grande mistério escondido aos olhos do mundo e cooperar com a encarnação e a redenção. Toda a santidade de José está precisamente num cumprimento fiel de uma missão tão grande, tão humilde, tão alta e escondida, tão esplêndida e cercada de trevas. Como eu disse, parece se opor, né? Essa missão de São José com a dos apóstolos, que era uma missão de glória, enquanto a de São José era uma missão de escondimento, esconder. A maneira de operar de Deus é bem interessante. Ele emprega, toda vez que convém, os meios mais simples e mais suaves para empregar os golpes de sua força. Se ele se tivesse revelado desde o princípio a virgindade de Maria, teria revelado também a grandeza de Jesus. Então, era preciso a obscuridade de Jesus. Uma reputação sem mancha para Maria. E uma assistência de um para com o outro. E tal foi o papel de São José. Cobrir a virgindade de Maria, cobrir a infância do Rei das Nações e o próprio mistério da encarnação. E esse é um excelente assunto de meditação para refletir essa maneira que Deus opera em nós, no mundo, essa maneira escondida, calma, que nós não percebemos. Por isso que nós dizemos que o Espírito Santo age na paz, na tranquilidade. É a maneira de operar de Deus. Então quero voltar aqui mais um pouco sobre essa missão de São José em relação a Nossa Senhora. Primeira coisa, não foi um casamento fictício. Foi um verdadeiro casamento. Não foi uma aparência. Santo Tomás, ele vai nos dar algumas razões para esse casamento. Primeiro é que não deveria haver qualquer dúvida da honra de Maria. Por quê? Porque a honra da mãe é a honra do filho. Então, se alguém duvidasse que Nossa Senhora tivesse concebido aí sem homem nenhum, ela com certeza ia ficar com má fama. Ou uma mulher que concebeu sem esposo, ela ia ser mal vista. E a honra da mãe é a honra do filho. Então convinha que se houvesse esse casamento. Segundo motivo que Santo Tomás nos dá. Para ser testemunho em favor de Nossa Senhora. Então, além do testemunho de Nossa Senhora, era conveniente o testemunho de São José também. Terceiro motivo, para que Jesus e Maria encontrassem um verdadeiro apoio na sua fraqueza. A gente não pode esquecer que Jesus e Maria eram homens e tinham as fraquezas humanas. As paixões deles eram ordenadas, tudo, mas tinham fraquezas humanas. Precisavam comer, precisavam descansar, precisavam ser protegidos, como qualquer um de nós. O voto de virgindade, tanto em Maria quanto em José, aqui eu quero ressaltar que São José, conforme o testemunho da tradição, também havia feito votos de virgindade. Então esse voto de virgindade de um e de outro não foi um obstáculo à validade e à liceidade do casamento. O objeto celeste desse casamento foi o dom mutual de seus corpos, em vista de se guardar a virgindade.
Essa criança bendita, uma citação aqui, essa criança bendita saiu, de certo modo, da união virginal dos dois esposos. Se foi a virgindade de Maria que atraiu Jesus do céu, foi sua pureza que o tornou fecunda. E São José tem sua parte nesse grande milagre. Se essa pureza angélica é bem de Maria, ela é também depósito de São José. Por quê? Porque num casamento, o que pertence a um, pertence ao outro. Então, se esse nascimento de Jesus pertence é um bem de Maria, é um depósito de São José também. Então, percebam que esse casamento vai fundar toda a glória de São José. Essa citação é de Bossuet, a mesma que eu citei antes também. Foi um conhecimento de causa que São José cobriu os olhos dos homens, por um santo e honroso casamento. São José sabia, assim como Nossa Senhora concebeu fisicamente o Verbo, porque ela havia concebido espiritualmente na sua alma o Verbo de Deus. Os padres da igreja ressaltam muito isso. São José também tinha conhecimento de causa. Claro que ele não sabia tudo, mas ele sabia da grandeza do que estava acontecendo ali. Sem dúvida, São José não foi advertido sobre o mistério da encarnação, mas ele pressente algo sobrenatural. Como é que a gente prova isso? Ora, o que a Escritura diz? Que São José era um homem justo. São José conhecia Nossa Senhora, sabia da santidade de Nossa Senhora. E se ele quer abandonar Nossa Senhora, e se diz que ele era justo, a gente não pode concluir que ele pensava que ela tinha traído ele, de maneira alguma. Mas pelo contrário, a única coisa que a gente pode concluir daqui é que, sendo ele justo, ele sabia da grandeza do que estava acontecendo em Nossa Senhora. O que estava acontecendo, ele não tinha noção exata, mas ele sabia que era algo grande, superior a tudo que ele poderia ser, imaginar. E ele decide abandonar Nossa Senhora por humildade. É isso que a gente conclui daqui. Então, por isso, a gente prova que São José tinha conhecimento de causa do que estava acontecendo. Eu queria voltar também, essa missão que eu estou falando para vocês em relação a Jesus, a Nossa Senhora e a esse casamento, é o fundamento de toda a teologia de São José. Então, eu quero voltar mais uma vez nessa missão que ele teve com o menino Jesus, de modo mais preciso ainda. Como é que Jesus era filho de José? É uma pergunta isso, porque a gente pode se perguntar. Jesus é o Verbo eterno. Como é que ele pode ser filho de José? A paternidade de Jesus é com o Pai. Mas é preciso lembrar-se que a educação de um filho faz parte dos fins do matrimônio. Qual que é o primeiro fim do matrimônio? Gerar e educar os filhos. Então, a educação dos filhos faz parte do fim dos matrimônios. Ora, nesse casamento, o menino Jesus foi fruto de uma união virginal de dois esposos. Não somente ele foi o fruto virginal de Maria, mas também depósito de São José. Então, não somente fruto virginal de Maria e depósito de São José, mas também porque a união de José e Maria estava, segundo o plano da providência, ordenada à educação do homem-deus. Ou seja, esse casamento, que foi o fruto virginal de Maria, que é depósito de São José também, não era somente esse o fim desse casamento. Mas esse casamento tinha como fim educar Jesus, ter a educação do menino Jesus. Assim, ele não foi pai somente putativo,
nutritivo ou adotivo, mas é um verdadeiro pai. Não é uma aparência de pai, um pai que a gente fala por palavras simplesmente. Mas é um verdadeiro pai com todos os direitos e prerrogativas que um pai tem. Só tem uma exceção para São José, que no caso é o ato conjugal. Essa é a única exceção que tem para ele. Mas todos os direitos de um pai, todas as prerrogativas de um pai, São José teve. Santo Tomás nos ensina que a criança é um bem do matrimônio enquanto que vinda ao mundo e enquanto se tem por fim a sua educação. Assim, o menino Jesus foi o bem do casamento de Jesus e Maria, não da primeira maneira, mas da segunda, que é a educação. E além do mais, uma criança nascida de um adultério, por exemplo, não poderia ser considerada fruto do casamento de seus pais. Sejam os pais verdadeiros ou sejam os pais adotivos. Pois nesse caso, o casamento não seria ordenado à educação das crianças. Enquanto que, em contrapartida, o casamento de José e de Maria foi ordenado desde sempre para a educação do menino Jesus. Lembrando que o menino Jesus tinha que ser educado. A gente não tem nome específico para determinar essa paternidade especial de São José. Alguns vão dizer pai por direito do casamento, vice-pai, etc. Mas o que é certo é que é um verdadeiro pai, digno de todos os direitos que um pai tem. E a missão, então, a gente falou sobre essa questão de guardar a virgindade e honra de Nossa Senhora. Falamos desse casamento e essa educação do menino Jesus. Agora a gente vai focar na relação com a encarnação, ou seja, essa vinda do Verbo de Deus ao mundo. Esta vinda devia estar secreta até a vida pública de Jesus, que é aos 30 anos. E como eu disse, percebam como Deus faz as coisas. Sempre de maneira tranquila, discreta, silenciosa. O segredo da encarnação devia ser confiado a um homem formado, a um homem trabalhado para ser guardião de Jesus e de Maria. Daí vemos o quanto de graças não mereceu São José. Esse segredo da encarnação, esse segredo da virgindade de Maria, devia ser confiado a uma pessoa. E imaginem o tanto de santidade que essa pessoa precisava ter para guardar esses dois grandes mistérios, que são diretamente relacionados à redenção. E os padres da igreja vão dizer que o mistério da encarnação foi escondido mesmo do demônio. Nem o demônio sabia que a encarnação existia. Ah, como isso? Eu não sei. Mas se tem isso na liturgia, os padres da igreja vão comentar isso, os maiores doutores da igreja vão comentar isso, então é possível. Inclusive eu vou ler um hino para vocês depois, falando que os únicos que souberam disso, mesmo entre os anjos, foi São Gabriel, que anunciou, e São José. Por isso foi conveniente que José fosse, enquanto Cristo não começasse a pregar, aquele que escondesse esse grande segredo, a fim de que, tendo o véu que cobria a encarnação desaparecido, os homens pudessem pouco a pouco se habituarem
a conceber em Cristo sem pai segundo a carne. O que quer dizer aqui? O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que quando Cristo começou a vida pública dele, convinha também que São José tivesse desaparecido. Por isso que a tradição diz, e ela nos dá esse conhecimento, que quando Jesus começou a vida pública, José já tinha morrido. Por quê? Simplesmente a gente vê um símbolo muito grande aqui. Porque a partir de São José sai do caminho, aquele que escondia o menino Deus, que guardava a virgindade de Nossa Senhora, se esse sai do caminho, significa que é porque aquele menino Deus está na hora dele se manifestar. Então, convém que São José não tivesse mais no mundo quando Jesus começasse a vida pública. Então, pessoal, esse aqui são os fundamentos de toda a teologia de São José, de toda a glória de São José. Em relação ao menino Jesus, a sua educação, em relação a Nossa Senhora, encobrir, guardar essa virgindade, e em relação a esse casamento, que, como eu disse aqui, agrada muito a Deus, de São José e Nossa Senhora. Agora, eu queria falar um pouco sobre as virtudes de São José. Isso aqui merecia uma aula à parte, de tão rica e de tantas conclusões que a gente pode tirar do pouco que se fala de São José na Bíblia. Elas são virtudes da vida retirada, a um grau correspondente à graça santificante. Humildade, fé penetrante. O que é fé penetrante? Fé penetrante é aquela fé que penetra por um dom do Espírito Santo, que é o dom do entendimento, aos mais profundos graus que uma verdade da fé pode chegar. É por isso que a gente reza o creio, normal, né? O credo normalmente. Mas as pessoas que estão aí um grau de graça de caridade muito grande, que já agem de modo sobre-humano pelo Espírito Santo, elas rezando o credo, santos, por exemplo, eles chegavam até a entrar em êxtase rezando o credo. Porque em verdades tão simples, eles conseguiam penetrar de modo tão profundo que era muito para eles. Então São José ele teve essa fé penetrante, e não só penetrante, mas saborosa, que é o dom da sabedoria. Imensa caridade. Não sei se vocês sabem, mas os dons do Espírito Santo crescem em nós com o aumento da caridade. É como a palma da mão, de maneira que nossa palma da mão cresce, os dedos crescem. Os teólogos vão comparar a palma da mão à caridade e os dedos como os dons do Espírito Santo. A gente vai agindo, conforme cada vez a gente vai crescendo mais na caridade, o Espírito Santo vai agindo em nós pelos dons. Ele vive momentos muito difíceis, de obscuridade, que muitos vão associar essa obscuridade de São José à chamada noite, né? Noite dos espíritos, na vida espiritual. Desde a gravidez de Nossa Senhora, em que ele se vê indigno, e aqui foi um verdadeiro sofrimento para São José. Não foi uma coisa fácil para ele tomar essa decisão de abandonar Nossa Senhora, como eu disse, por humildade, mas foi muito difícil para ele sofreu muito. Foram momentos de... Sabe quando a gente não sabe o que fazer? Imagine isso num grau muito maior em São José. A fuga para o Egito. Momentos de humilhação. E mesmo de humilhação para ele. Imaginem ele está com a mãe do menino Deus. Estão andando em Belém. Ela vai dar à luz. E ele não tem sequer uma casa a oferecer para ela.
Então foi um momento de humilhação, porque quando um pai de família não pode oferecer alguma coisa para sua família, ele realmente se sente humilhado. Mas, pelo contrário, ele contempla as mais belas cenas. Ele contempla Nossa Senhora guardando o menino Jesus, logo depois do nascimento. Ele adora junto com os reis magos o menino Jesus. Ele vê Jesus crescer. Ele pega Jesus no braço. José, pobre e artesão, possui na sua casa a mais bela rainha. E o Verbo feito carne, desejado das nações, dos profetas, para citar aqui Isaías, ele não dizia palavra alguma, ao contrário do que as redes sociais nos fazem hoje. Se a gente tem um bem, a gente fica super ansioso para propagar, para mostrar para os outros. Foi totalmente o contrário que São José fez. Ele tinha, como eu disse, a rainha das rainhas, o profeta dos profetas, o desejado das nações, e ele não dizia palavra alguma. Tanto é que vão dizer, quando Nosso Senhor vai pegar a profecia de Isaías para ler na sinagoga, e ele se atribui a ele, e o pessoal fica admirado da sabedoria de Jesus, vão falar o quê? Mas não era ele, filho de José? José não dizia palavra alguma. Ele testemunha esse mistério e saboreava, se calando, não falando para ninguém. E aqui é um princípio de vida espiritual. Quando Deus nos dá alguma graça, seja na oração, na vida, a gente não sai falando para as pessoas. Isso aí é perder a graça. Por uma necessidade, para o nosso diretor, para o nosso confessor, se for o caso. Mas a gente sair falando aí, sem perna e sem cabeça, para todo mundo, a graça que Deus nos concedeu e tal, não é muito conforme a esse agir que São José nos aprende, nos faz conhecer. Tudo isso ele oferecia a Deus, na mais perfeita conformidade com o plano divino. Mais escondido na terra, mais glorificado no céu. Isso é conforme a frase de Nosso Senhor. Aquele que Jesus obedeceu sobre a terra, guarda no céu o mesmo poder. Então daqui a gente vê o poder de São José que tem no céu. Ele nos faz conhecer o valor da vida escondida e retirada, o esplendor dos mistérios de Cristo, a infinita bondade de Deus, tal qual ele mesmo a viu e cuidou e nutriu. Então, vocês podem ver que São José não é fraco em virtude. Ainda tem mais um pouquinho para falar sobre as virtudes de São José. É uma santidade eminente. Qual que é o princípio disso? Quando Deus escolhe alguém para algo especial, ele dispõe e prepara antecipadamente para cumprir a dignidade do mistério que ele foi destinado por Deus. Jamais uma escolha de Deus pode enganar-se nas suas previsões e esperanças. Ou seja, se Deus escolheu São José para uma tal dignidade, São José iria cooperar com tal coisa, guardando toda a liberdade que São José tinha. Daqui nós concluímos que nenhum outro recebeu mais graças que teve tanta caridade como foi exigido a São José, para ser pai do mesmo Deus e esposo da Divina Mãe. Além do mais, o título de protetor da Igreja, que a gente vai ver, requer uma sobreabundância de graça, por ela ser o corpo místico de Cristo, da qual o pescoço é tido pela Virgem Maria. O lugar secundário que São José tem na ladainha, a gente reza primeiro São João Batista, depois São José, não significa uma inferioridade do ponto de vista da santidade.
Aqui se trata do representante do Antigo Testamento, como eu disse, que Santo Tomás vai comentar. A missão de São José é de ordem mais elevada que mesmo a dos apóstolos, de São João Batista, de todo mundo, porque ela é de ordem hipostática. Isso resolve qualquer dúvida. Essa doutrina é expressa por vários santos e teólogos. Tendo São José o que mais se aproximou e participou dos bens da Virgem Maria, teria ele mesmo uma dignidade superior aos anjos? Bom, isso não se dá para afirmar. Muitos acreditam que sim. Então, São José, nesse exemplo de virtudes, ele é exemplo para todo mundo. Para os ricos, para os pobres, para os pais de família, para os operários, para aqueles que levam uma vida ativa, para aqueles que levam uma vida mais escondida. Ele é exemplo para todo mundo. A partir dessa, como eu disse, a questão do matrimônio, né, que pertence a um, pertence ao outro. Então aqui a gente entra um pouco nas questões de probabilidade. Não se dá para afirmar nada. Mas, se São José participou de toda essa dignidade de Nossa Senhora, quais foram muitas da dignidade de Nossa Senhora? A primeira seria essa Imaculada Conceição, né? Depois de Mãe de Deus. Então muitos vão pensar, né? Se São José, como São João Batista, foi santificado desde o ventre da mãe dele. Essa opinião assim, a maioria não acredita. Por quê? Porque, conforme Santo Tomás vai ensinar, São João Batista ele foi santificado pela missão que ele teve. E a missão de São José não requeria essa santificação desde o ventre materno, mas a partir desse casamento com Nossa Senhora. Então, muitos não vão acreditar nessa santificação antecipada de São José no ventre da mãe, como foi São João Batista. Outros vão defender uma certa impecância em São José. Pode ser ou não. Muitos partilham. Agora é certo que São José teve uma virgindade eminente. A opinião que está num dos apócrifos que São José foi casado antes cada vez mais abandonado, então é mentira. Esse casamento com Nossa Senhora foi o primeiro. E também ele foi virgem, ele tinha esse voto de virgindade antes do casamento e foi até o fim da vida. Isso aqui é tudo questão de conveniência. Não entra, a necessidade não está aqui. Conviria que São José fosse virgem, assim como Nossa Senhora foi, para atrair essas graças especiais. Então, São José tinha voto de virgindade e foi virgem até o fim da vida. E aí também, como Nossa Senhora teve a Assunção, muitos vão acreditar nessa Assunção de São José. Não é uma coisa certa, tá bom? Não dá para afirmar isso. Mas assim, então isso tiraria qualquer possibilidade de relíquia de São José, né? Ou ao menos, sei lá, a roupa, sim, como se tem de Nossa Senhora. Mas essa Assunção de São José é uma coisa muito incerta, assim, não dá para se afirmar. Mas assim, uma pessoa que acreditava nela era nada mais, nada menos que São Francisco de Sales. Então, é uma crença muito piedosa e se pode acreditar, sim. E tem uma conveniência, sim, tem uma explicação, se tem uma conveniência, que teria essa ressurreição de São José. Mas como eu disse, essas coisas pouco importam, tá? Pode nos dar uma piedade maior, mas o importante é essa missão de São José e essas virtudes que a gente tem que imitar nele.
E para esse último ponto que eu quero tocar, ele foi proclamado patrono da igreja. Por estar a Santíssima Virgem sob os cuidados de José, e ela é mãe de todo mundo, mãe de todos os cristãos. E igualmente Jesus estava sob o cuidado de São José. A gente diz o que de Jesus? Que ele é irmão de todos os cristãos e também esposo das almas. Assim, ele, São José, é o protetor da Santa Igreja. Por quê? Porque ele foi o protetor da Sagrada Família, que era Jesus e Maria, e a continuação dessa Sagrada Família é a Igreja. A Igreja é o corpo místico de Cristo, em que Nossa Senhora é tida como pescoço. Então, nada mais conveniente que seja ele o protetor. Então, ele é o protetor da Igreja, assim como ele foi da Sagrada Família. E é isso que o Papa Leão XIII, como eu disse, ele vai desenvolver na encíclica Quamquam Plurias, bem pequenininha. Foi dela que eu tirei essa oração que eu rezei antes, no começo da aula sobre São José, que ele nos propôs no mês de outubro. Ela é bem pequena, bem profunda. Então ele dá alguns motivos desse patrocínio de São José. Porque ele foi esposo de Maria e pai de Jesus. Daqui vem toda a sua dignidade, favor, santidade e glória. Não é duvidoso que tenha sido ele que mais se aproximou da dignidade sobreeminente da Mãe de Deus, que excede toda coisa criada. Assim, pelo laço conjugal do matrimônio, não houve somente uma companhia de vida, ou testemunho de virgindade, guarda de sua honra, mas uma participação da dignidade de Nossa Senhora. Igualmente, José brilhou pela dignidade de guardião do Filho de Deus e visto por pai de Jesus. Da onde podemos concluir que o Verbo de Deus lhe era inteiramente submisso e lhe prestava os deveres que qualquer filho presta ao pai. Assim como José governava a Sagrada Família, que era a premissa da igreja nascente, convém que seja ele também que governe agora a igreja no tempo presente. O Papa Leão XIII, ele vai comparar José do Egito a São José. Bom, José do Egito prefigura muito Jesus Cristo também, mas ele compara também a São José. Por quê? Porque há um favor particular de gentileza de seu mestre, que tendo recebido a administração dos seus bens, a prosperidade e a abundância que havia, que é São José do Egito, recebeu do faraó a prosperidade dos bens, a gerência de tudo, de todos os bens que ele tinha. E assim ele vai comparar São José, como se São José também tivesse recebido de Deus a gerência de todos os bens. Uma segunda comparação que o Papa faz é que, por ordem do rei, José do Egito foi revestido de um grande poder sobre o reino, de modo que na época difícil que eles passaram no Egito, ele proveu e gerou com tanta sabedoria os bens do Egito, que ele foi chamado de Salvador do mundo. Então, José do Egito foi chamado Salvador do mundo porque na época difícil que eles passaram no Egito, ele gerou uma tal sabedoria que ele foi chamado Salvador do mundo. E ele aplica isso aqui a São José. Então, o que o Papa está falando aqui? Está falando que São José administra e gera com uma tal sabedoria os bens que lhe são confiados, que é nada mais, nada menos que Jesus e Maria, de uma tal sabedoria que ele merece ser chamado Salvador do mundo. Então, é o protetor e guardião da igreja. Muito conveniente isso. Para os pais de família, ele é exemplo de vigilância, de paternidade. Para os esposos, de perfeito amor, de união de coração, de fidelidade conjugal. Para as virgens, ao mesmo tempo ele é modelo e protetor da virgindade. Tem dificuldade com a castidade, com a modéstia.
Reza para São José. Para os que têm um nascimento nobre, ele guardou sua dignidade, mesmo nos momentos difíceis, nas difíceis condições, nos ensinando que os verdadeiros bens são os bens celestes. Aos trabalhadores, o trabalho feito com caridade, não importa qual seja, santifica o homem, só santifica o homem. Aos pobres, eles suportam. São José suportava o pouco que tinha, as dificuldades da vida presente, com grandeza de alma. Então, que os pobres e ricos não ponham sua confiança nos bens terrenos e nas promessas dos homens, mas que saibam, a exemplo de São José, a tomar essa vida como uma viagem que se acabará, pois teremos chegado um dia ao fim dela. Que São José seja exemplo de todas essas coisas, para nós, modelo de virtude, patrona da Igreja. Por fim, uma conclusão que a gente pode tirar é que São José chegou aos mais altos graus de glória e poder que qualquer um pode ser, pela missão que ele recebeu, pelo que lhe foi confiado. Como nosso Senhor disse, os menores serão os mais exaltados no reino dos céus. Aqui quero salientar uma coisa. Que a gente tem um culto aos santos, que é o culto que a gente chama de dulia, o culto a Deus somente, que é o culto de latria, um culto à parte, que é o hiperdulia, devido a quem? A Nossa Senhora. E muitos vão chamar o culto a São José com um nome à parte. Eles vão chamar de protodulia. Agora sim, esse termo não é oficial na igreja, na teologia. Ela não adota propriamente esse termo de protodulia, porque é uma diferença aqui de grau e não de espécie. Então ela não adota esse termo para não dar a entender que, por exemplo, São José teria cooperado intrinsecamente com a encarnação, que não foi o caso, mas extrinsecamente. Mas, guardando as devidas proporções, sabendo do que a gente está falando, a gente pode chamar de um culto de protodulia, salientando bem as condições aí. Bom, um pouquinho dessa glória, poder de São José. E, para acabar, eu gostaria de ler para vocês um hino da liturgia grega, que eu achei fantástico. É muito bonito, muito profundo. É do domingo que segue a festa do Natal. E Dom Guéranger, não sei se vocês já ouviram falar, foi um abade beneditino que reformou os beneditinos e cooperou muito com a liturgia. E ele nos escreveu esse texto, nos trouxe esse texto da liturgia grega, que eu vou ler agora para vocês. Então, a coisa da liturgia. Então, ela é feita para exaltar São José. O esposo José viu de seus olhos o cumprimento das profecias, escolhido para o mais ilustre casamento. Ele recebeu a revelação pela boca dos anjos que cantavam glória ao Senhor, pois ele deu paz à terra. Anunciai, ó José, a Davi, o ancestral de Deus, os prodígios que os vossos olhos contemplaram. Vós vistes a criança repousando sobre o seio da Virgem. Vós o adorastes com os magos. Vós deste glória a Deus com os pastores, segundo a palavra do anjo. Rezai a Deus por nós, a fim de que nossas almas sejam salvas. O Deus imenso, diante de quem tremem os poderes celestes, vós, ó José,
vós o havestes recebido nos vossos braços, quando ele nasceu da Virgem. Vós fostes consagrado por esse augusto contato com o menino Deus. É porque nós vos damos graças. Vossa alma foi obediente ao divino preceito, cheia de uma pureza sem igual. Bem-aventurado José. Vós merecestes de receber por esposa aquela que é pura e imaculada entre todas as mulheres. Vós fostes o guardião dessa virgem, quando ela merecia de tornar-se o tabernáculo do Criador. Somente a Gabriel no céu, a vós na terra, depois da Virgem Maria, fostes confiado o grande e venerável mistério que deveria derrubar o nosso inimigo, o príncipe das trevas. Ó feliz São José, digno de todo louvor. A Virgem pura parece igual a uma nuvem misteriosa, tendo escondido no seu seio o divino sol, vós a havestes conduzido à cidade de Davi no Egito, para dissipar as trevas da idolatria que cobriam essa cidade. Ó José, ministro de incompreensível mistério. Vós assististes com sabedoria, ó José, o Deus feito em criança, na carne. Vós o havestes servido como um de seus anjos. Ele vos iluminou imediatamente. Vós o recebestes e recebestes os seus raios espirituais. Ó bem-aventurado! Vós aparecestes resplandecente de luz no vosso coração e na vossa alma. Aquele que de uma palavra formou o céu e a terra, o mar, e foi chamado filho do artesão, de vós, ó admirável José. Vós fostes nomeado pai daquele que é sem princípio, e que vos glorificou como ministro do mistério que excede toda a inteligência. Como vossa morte foi preciosa, ó José, na presença do Senhor. Ó bem-aventurado José. Então aqui a liturgia está trazendo o que nos vem da tradição, que é que José morreu sendo assistido por Jesus e Maria. Consagrado desde a infância, ao Senhor desde a infância, vós fostes o guardião sagrado da Virgem bendita, e vós cantastes com ela aquele cântico que diz: Omnis creatura benedicat Dominum, et super exalta Teu in sempiterna secula. Que toda criatura bendiga o Senhor e o exalte nos séculos dos séculos. Amém. Ave